Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. E digo isto e testifico no Senhor, para que andeis como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, e tenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. E se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quando o tratado passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e em santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irais e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar diabo. Aquele que furta, não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, Deus eterno, cuja tua presença, meu Deus, se encontramos nesta noite, para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome, Jesus. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa cada um nesta noite, ó Deus. Meu Deus, cremos na tua palavra, cremos em ti nesta noite. Então, ó Pai, fala conosco, fala o nosso coração neste lugar, meu Deus. Fala o nosso coração, meu Senhor. Tira toda a barreira, tira tudo aquilo, ó Pai, que vem impedir a tua mensagem, Senhor, entrar nos nossos corações. Ó Deus, ensina-nos a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Querido, a carta aos Efésios é rica em ensinamento para a nossa vida. É rica em nos ensinar a como estar na presença de Deus também. O autor desta carta é o apóstolo Paulo. E o tema dela é Cristo e sua igreja. Vemos aqui que ele vai trazer assuntos tão importantes para a igreja que vai morar no céu. Cadê os crentes que vão morar no céu? Um assunto importante sobre a fé cristã, a santidade, que é oposta aos costumes deste mundo, oposta ao costume do gentio. Paulo sempre teve a preocupação, o apóstolo Paulo, em ensinar a igreja
ele foi um dos que mais trouxe doutrina, escreveu cartas doutrinárias para a igreja de Jesus. E uma dessas cartas foi direcionada à igreja de Éfeso, uma igreja que ele ali destinou esta carta. E como nós vemos aqui, ele começa no versículo 17. Ele diz: e digo isto, testifico no Senhor. Então foi o Senhor. E ele está dizendo que ele tem a certeza que está falando no Senhor, que foi o Senhor que direcionou ele a mostrar, a falar ao povo de Efésio. A igreja de Efésio, quando nós estudamos sobre ela, é uma igreja que começou bem também, uma igreja que tem doutrina, que tem os dons, que tem a presença de Deus. Mas quando vamos lá no Apocalipse, essa mesma igreja, ela perdeu o primeiro amor, e ela foi repreendida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da revelação do apóstolo João na ilha de Pátimo. Mas quando nós vemos aqui, Paulo vai tratar da santidade cristã, vai tratar de algo que sumiu e está sumindo na vida de alguns cristãos, ou da vida de algumas igrejas. Quando nós vemos aqui, não era só esse tempo, mas em tempos antigos, havia esta decadência espiritual, uma decadência tal que Paulo leva a igreja de Efésio a refletir aos seus conceitos. Como? Ele diz: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Como ele está dizendo? Que não pode voltar à prática outrora, porque aquele que em Cristo está, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram novo aqui em Cristo Jesus. Então Paulo está tratando de algo sério, de assunto importante para esta igreja, para eles não andar como os outros gentios, porque eles estavam imitando os outros. Você vê aqui que ele diz: ó, não como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, naquilo que eles pensam, naquilo que eles querem fazer. Porque existe algo dentro do ser humano, ou dentro de nós, que se chama eu. E este eu é difícil de tirar, é difícil de nós renunciar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Como assim? Às vezes Deus quer tirar algo para nos abençoar, Deus quer tirar algo que ainda está de conformidade ao mundo. E aí a gente reluta com o nosso eu. E eu creio, tenho certeza que a igreja de Efésio estava passando por esse problema. No versículo 17 ele está dizendo: não andeis. Então eles estão andando em conformidade a um gentil. O que é gentil? Aqueles que não eram da sua comunidade, o poder da sua fé. Então eles estavam dessa forma. No versículo 18 ele começa: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então os gentios, eles estavam andando desta forma, ainda pela dureza do coração. Eles eram separados de Deus, eles não tinham uma vida como o apóstolo Paulo, como a igreja, porque quem não a confessou ainda em Cristo é um ignorante, não conhece a fé cristã, a doutrina, os conhecimentos bíblicos. Então ele passa a ser um ignorante. Então Paulo está aqui dizendo: entenebrecido pelo entendimento, separado da vida de Deus. Quando nós não éramos cristãos, ou crente, a gente era separado de Deus, irmão. Nós não conhecíamos nada de Deus. Nós ouvíamos falar de Deus. Nós ouvíamos falar das tradições dos nossos pais, católicos, de outros. Mas o Deus verdadeiro, a gente estava separado. A gente só voltou até a reconciliação quando nós confessamos a Cristo e Ele nos aceita, porque quem nos aceita é Jesus. Então, se Ele nos aceita, nós estamos aqui nesta noite adorando a Ele. Então veja que Paulo teve a preocupação com essa
nessa igreja. Eles estavam andando igual o gentil, separado da vida de Deus pela ignorância. Uma coisa é certa, eu e você não somos mais ignorantes da palavra. Nós somos conhecedores. Nós só fazemos algo se nós queremos. Nós só fazemos aquilo do mundo se nós continuarmos. Isso a Bíblia aqui está nos falando. A Bíblia diz: aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ninguém aqui quer ser inimigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Então, temos que renovar a nossa vida. Todos os dias nós temos que nos renovar. Como a Bíblia aqui está dizendo. Ele vai continuar dizendo no versículo 19: os quais, havendo perdido tudo, todo sentimento, se entregaram à destruição para com avidez e cometeram todo tipo de impureza. Paulo está vendo que alguns que estavam na igreja tinham perdido, estavam cometendo impureza. É um alerta, é um chamamento para a reconciliação de Efésios. E também às vezes nós precisamos, às vezes acontece no dia de hoje. E Deus nos alerta a isso, para nós não ficarmos o quê? Entregados à questão, nós não cometermos impureza, para nós ter uma vida com Deus. Ah, pastor, eu peco, nós somos pecadores. Quem que não é pecador aqui? Nós somos pecadores remidos no sangue de Jesus. Cadê aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus? Erramos porque somos seres humanos. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, vós tem um advogado, Jesus Cristo o justo. Quem tem Jesus aqui? Então, ele diz: não pequeis. Mas infelizmente a gente peca, a gente erra. E onde é que nós vamos se provar? Diante de Jesus, pedir perdão. Mas nós temos que lutar, irmão. Paulo está mostrando aqui que alguns perderam a pureza do Evangelho. Porque no versículo 20 ele vai dizer: mas vós não aprendeste assim com Cristo. E é interessante que Cristo não está mais aqui com eles, só está no Espírito Santo, não está fisicamente. E quem foi que ensinou Paulo? Cristo, o Espírito de Deus, através de revelação. E ele ouviu falar. Aí ele está dizendo para a igreja: ó, a igreja de Efésios, vocês não aprenderam isso. Vocês não aprenderam a imitar o mundo. Porque a maior decadência de Israel, que nós todos sabemos que Israel, o povo é escolhido por Deus para ser um exemplo na sua nação, na sua época. Eles se desviaram, se misturaram, trouxeram coisas do mundo para a igreja, para dentro dele do arraial. E Deus, como castigava Israel? Através de outros reis, de outras nações. Enviava profeta, enviava homens dizendo: não é assim, vocês têm que voltar a Deus, vocês têm que voltar ao Senhor. Israel sempre se desviava desta forma. E a igreja do Senhor, muitos, não são todos, estão mais ou menos igual a Israel, fazendo coisas que não são para fazer, imitando o mundo, então igual o mundo. E às vezes Deus chama a atenção. Deus envia um, Deus fala com um, Deus envia outro. E hoje é taxativo. Hoje é taxativo alguém dizer assim: não podemos imitar o mundo. Aí alguém vai dizer: ixi, isso aí é não. Quem não já ouviu isso? Isso aí é assim. Não, irmão. A Bíblia mesmo aqui está nos dizendo que nós não aprendemos assim. Cristo nos ensinou diferente. Quem aprendeu com Cristo aqui? Se você ver a decadência de Israel, você vai ver o que está acontecendo no dia de hoje. Deus nos separou, Deus nos chamou. Nós somos nação peculiar de Deus, somos sacerdote real. Mas muitos estão voltando e retrocedendo. A Bíblia diz assim: ó, mas vós não aprendeste assim com Cristo. Por que Paulo diz isso para eles? Aí Paulo vai dizer no versículo 21: se é que tende
ouvido. Hoje está acontecendo algo tão terrível. Hoje o povo só quer bênção. É bom bênção, diga, é bom, não é bom? É bom bênção, é bom. Mas hoje o povo só quer vitória. O povo só quer isso, mas não quer o abençoador como é. Porque tem que haver renúncia na nossa vida. Deus abençoa, abençoa. Mas o mais importante é você ter uma vida com Deus. E entender que Deus lhe conhece. O importante é isso, é Deus nos conhecer. Você crê que Deus te conhece nessa noite? Glória a Deus. Porque quando Jesus, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós curamos em teu nome, no teu nome nós expulsamos demônio e fizemos maravilha. Aí Jesus diz assim: eu não vos conheço, apartai de mim o que praticar é a iniquidade. Então Jesus não conhecia. E quem faz isso no nome de Jesus? Os crentes, os pastores, os homens e as mulheres de Deus. Aí Jesus diz que não conhece. Não, a tristeza é isso. Jesus olhar para mim, olhar para você, olhar para nós: eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu estou pregando, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou levando a palavra, Senhor, eu estou... mas eu não vos conheço. Imagine, a gente serve a Deus, busca a Deus, por causa de algo, alguma coisa. Jesus vai dizer isso para mim e para você. Não é triste ou não é? Paulo está aqui falando para a igreja de Efésios, diz assim: e se é que tem de ouvido, e nele for te ensinado. Por isso que tem ensinamento, por isso que é bom. Ensinamento de que dá a palavra. Essa é a palavra. A igreja de Efésios, ele está pedindo assim: ó, vocês aprenderam? Vocês foram ensinar? Vocês ouviram o que aprendeu com Cristo? É isso que ele está chamando a atenção. É isso que ele está dizendo a essa igreja. Aí ele diz: como está a verdade em Jesus. Quem é a verdade? Jesus. E muitos de nós não querem mais pregar esta verdade, não querem mais falar desta verdade, da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que batiza o homem, que cura o homem e leva para o céu. Antigamente as pregações eram arrebatamento, era batismo com o Espírito Santo, era Jesus está voltando. Antigamente as pregações eram mais sobre isso. Alguém só falava da volta de Jesus, do arrebatamento, de Apocalipse. Era ou não era? Era. Hoje está difícil nós ouvir isso. Está difícil nós escutar. Porque o povo, existe uma doutrina chamada prosperidade. Porque tem a prosperidade de Deus. Quem quer a prosperidade de Deus aqui? Eu quero. Mas tem a prosperidade do mundo, que é tudo para si. Esquece de Deus e esquece dos outros. Porque Deus prospera. Mas quando a prosperidade é de Deus, tudo vem dentro da obra do Senhor. Tudo vem de Deus. Porque quando não é de Deus, traz o medo, traz orgulho. Porque se torna o amor é dinheiro. Porque o dinheiro a gente precisa, mas não pode se tornar o amor aí. Porque o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E homens de Deus têm caído nisso. E nós não aprendemos isso com Cristo. Nós aprendemos a ser diferente. Quem está entendendo aqui nesta noite? Deus nos chamou a fazer a diferença. Ele continua falando. No versículo 22 ele diz: que quando no tratado passado, despojei o velho homem, que se corrompe pela consciência do engano. Paulo está dizendo que eu tratado com vocês. Vocês confessaram a Cristo, foram batizados nas águas, e morreu quem? O velho homem. Paulo está falando disso.
Porque nós confessamos a Cristo, reconciliamos com Cristo, somos batizados nas águas de João de Batista, como ele diz, que ele batiza para a água de arrependimento. Então, Paulo está falando disso. Vocês foram, no passado, vocês despojaram desse velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O velho homem, irmão, ou podemos dizer, aquele que ainda não conheceu a Cristo, que é o natural, ele pensa que está no caminho certo, mas está indo cada dia mais no engano, porque o caminho para os homens, para os seus olhos, parece ser bom, mas o final é o quê? A morte, a destruição, porque ele é natural. Mas quando a gente passa a conhecer a Cristo, quando a gente passa a entender melhor as coisas de Deus, nós não somos mais natural. Nós somos o quê? Espiritual. Porque tem o homem natural, o carnal, que é aquele crente que conhece a Deus, conhece as coisas e não se converteu, e tem o espiritual. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. Está lá escrito. Então, nós temos que tentar lutar, porque é uma luta. Sabe uma luta constante entre a carne e o espírito. E quem está vencendo hoje, infelizmente, não é muitos, não na vida de alguns, mas em muitos, é a carne. Infelizmente, estamos passando, porque, irmão, teve época, eu peguei uma época, eu peguei esta época, que crente falava em língua, crente marchava, não tocava em ninguém, e olhos fechados, passava entre as cadeiras, e era o poder de Deus. Peguei crianças profetizando, crianças de 9, 10 anos profetizando, porque tinha uma vida com Deus. Batismo com o Espírito Santo não se fala, era como se bebesse um copo d'água. Jesus vai batizar hoje. Quem é mais antigo na fé sabe. Cura, milagre. Às vezes nós estamos nos conformando com pouquinha coisa. Jesus quer levantar um exército, uma igreja, um povo cheio do Espírito dele. Glória a Deus. Quem está entendendo nesta Glória a Deus. Nós temos que nos dispor, buscar, chorar. Ele diz assim, ó, despojei do velho homem que se corrompe pela consciência ou concupiscência do engano. Versículo 23. E vos renovais no espírito do vosso entendimento. Renovai onde? No espírito. Nós estamos buscando esse renovo. Nós estamos buscando essa renovação. Eu me lembro que nas orações de outrora, era crente dobrando o joelho, pedindo o Espírito Santo, pedindo renovação. Aquele que perdeu o dom, dizer, Senhor, me renova. Eu quero o dom de novo. Senhor, eu quero ser cheio. E Deus renovava, irmão. Porque Ele quer o crente cheio do poder de Deus. Ele quer o crente cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Mas nós estamos cheios do Espírito? Ou nós estamos embriagando com este vinho? Um vinho de contenda. Porque Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito, irmão, não tem tempo para contenda, para isso, para aquilo, não. O negócio dele ou dela é buscar a Jesus, é ter a presença de Deus, é morar no céu. Quem quer morar no céu?
do Espírito. Ele continua dizendo, versículo 24, renovados é cheio, e vos revista do novo homem, que é segundo Deus, e criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Vamos ser sinceros, a palavra de santidade está sumindo. Está ou não é? Quando fala em santidade, vixe, já vai bater em mim. Não é bater em ninguém, é a Bíblia que fala. O nosso Deus é o que? O Deus santo. Voltando para Israel, Deus escolheu Israel como um povo santo, peculiar, separado de outras nações. E a igreja é uma igreja santa também. Ela foi chamada para ser separada deste mundo. Aí vem isso aqui que ele diz assim, ó, segundo a justiça e santidade. Justiça, irmão. O povo hoje aceita mais o erro do que a justiça. É verdade. Aceita mais o pecado, o erro, do que a justiça. Está virando ao contrário. O que é errado se torna certo. E o que o certo está se tornando errado. Uma coisa certa, Jesus vai voltar. Quem está esperando ele aqui? E ele vem buscar uma igreja separada. Aleluia. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Hoje a gente quer ajudar, não é não, pastor? Não, bichinho. Mas o bichinho, se Jesus voltar naquele lugar, ele fica. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser presbítero, pode ser o que for. O bichinho ali naquele erro que ninguém quer consertar, ele vai ficar. E a culpa é de quem está passando ou não. Porque a Bíblia diz que nós temos o dever de corrigir, de ensinar. Se ele não ouvir, é entre ele e Deus. Mas se eu ficar passando a mão? Porque hoje ninguém disciplina mais não. Acabou a disciplina, irmão. E é bíblico. Aquele que recebe disciplina se entristece. A Bíblia diz, ele se entristece. Mas daqui a pouco ele vai se alegrar. Glória a Deus. Vai ter a perseverança. Depois da perseverança vem a esperança. A esperança de quê? De subir para o céu. Aleluia. Porque ele foi corrigido, ela foi corrigida. Mas quando Jesus voltar, se não tiver uma correção, se não tiver uma baixa, vai ficar, irmão. Ah, pastor, quer dizer que é só pastor? Não. Também posso ficar. Se eu tiver no erro, estiver cometendo algo, e Deus vê que eu estou errado, eu estou naquele erro, eu vou ficar, irmão. É eu e Deus. Mas o pastor, o líder, ele tem que corrigir. Aquele que não corrige, aquele que passa a mão, sem correção, vai ficar. É estreito, né, irmão? Mas é a verdade, é o ensinamento. Porque é aquela coisa, ele manda nós nos revestir do novo homem, né? Em justiça e em sã. Se eu não fizer a justiça, pastor, eu vou. Não. Eu estava conversando com o irmão esse dia. Ele veio falar de uma certa situação. Aí ele disse que pessoas não iam para a igreja por causa disso. Eu disse, irmão, a igreja é do Senhor Jesus. Todo mundo tem que entrar dentro da igreja. Pode ser o pior pecador, mas quando estiver dentro da igreja, tem que ser transformado. A igreja não pode deixar de receber ninguém. Ele ficou até assim, eu disse, não, irmão, pode vir aqui o pior do que for. Nós temos que aceitar. É verdade. Quem transforma é Jesus. É. Mas o irmão queria expulsar a pessoa da igreja. Misericórdia, Jesus. Queria que dissesse que não tivesse mais na igreja. Aí eu disse, irmão, com essa atitude, a igreja não vai encher. A igreja não vai vir ninguém mesmo. Porque quem transforma é Jesus. Porque se fosse para expulsar por causa dos pecados, é melhor a gente ir embora. É. Porque a gente erra. Quem é que não erra aqui? Mas eu sempre digo, errar, pedir perdão e não deixar o erro
subir as nossas qualidades. Porque nós temos qualidade. Temos ou não temos? Mas nós temos que nos revestir. Nós temos que procurar andar em justiça e santidade. Aqui vai explicar tudo. A Bíblia nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou ninguém. Nós que se enganamos por si próprio. Bom, vamos continuar aqui. Justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que diz, deixar a mentira, falar a verdade a cada um, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Oi, irmão. Se somos membros uns dos outros, Cristo é cabeça, nós temos que andar em comunhão. Sabe o que é que dói? A verdade. A mentira não dói, mas a verdade dói. Mas ela sai. A mentira não, continua e tal, fica aí, bebe do teu jeito, bichinha. Jesus vai voltar. E o teu jeito que você quer ficar, não quer ficar igual a Cristo, vai ficar. Aí ele diz aqui, ó, deixar. Aí tem no versículo 26, ele vai explicando tudo. Irais e não pequeis. Quem não ira aqui, irmão? Foi possível até as cadeiras ira, né? Você vai pensar. Ele diz: irai, mas não pequeis. Oi. Esse aqui nós todos falamos. A gente ira e peca. Porque se a gente irar só no nosso pensamento, ficar só em nós, só quem sabia era Deus. E você pedia perdão. E Deus se perdoa. Mas a gente ira e pega porque demonstra. Não somos nós. Tem crente que não admite isso, não. Não, ira, todo mundo se ira. Todo mundo às vezes se ira por algo, por alguma coisa. É ou não é? Eu estou mentindo? Aí ele diz assim, ó, ireis, mas não. Essa aqui é a chave. Você pode irar. Você não pode pecar. O que é o pecado? É a violência. Falar mal. Estrebuchar. Aí os outros veem e escandalizam o evangelho. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Só não o pecado se não tiver cuidado, a ira. Porque ele vai dizer aqui, ó, irais não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe entrar no teu coração. Porque tem gente, irmão, que há 10 anos, há 20 anos ainda tem a ira. Não consegue perdoar ninguém. Nem a si próprio. Porque se não perdoa, não perdoa a si próprio. Porque a Bíblia diz assim, ó, amará a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua alma, e amará o próximo como a ti. Como é que eu vou amar alguém que é direto? Acusando, pregando, como é bem? Alguém, mas Jesus disse. E a gente tem que se esforçar, irmão. Aí você ouviu um cachorro lá, disse que ele dizia que engoliu um gato para não blasfemar o evangelho. Chegar para amanhã, eu não faço. Não entendi, irmão. Assim a gente treina, a gente chora, a gente fica. Jesus tem que dizer por quê? Da onde vem, mano? Da onde vem a gente? Às vezes vem da onde a gente nem surpreende, nem está pensando, mas vem. Aí o gato. Aí você tem que tirar lá do seu quarto orando a Deus. Toma ele, Jesus, toma. Mas não pode orar para matar também, não, viu, irmão? Porque a Bíblia diz assim, ó, oreis pelo que vos persegue. Como é que vai orar por alguém que está te perseguindo? Aquela pessoa quer ver você lá e você está lá, Senhor, abençoa ele, abençoa ela, fulano. Mas ela está perseguindo. Oreis porque vos persegue, bendizeis porque vos mal. Aí você vai pensar que está te amando.
Jesus, como é lindo. Fazendo essas coisas se torna filho do Pai, do vosso Pai, que está no céu, Glória a Deus. que é filho de Deus. Aleluia. É isso. Essa é a diferença de nós, de alguns, né? Porque infelizmente não são todos. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas pouco os escolhidos. Os pouquinhos é que sofrem. Tem gente que quer ser de muito. Não, irmão, quero ser de pouquinho mesmo. Às vezes eu fico analisando, tem gente que quer. Não, seja dos pouquinhos. Porque os poucos são os escolhidos. Aquele que ninguém olha, não, ele dali, ela quer ser santa demais, ele quer ser santo. Tem que ser profeta, tem que ser pecador, tem que ser. Não, irmão, tem que buscar mesmo, tem que se separar. Sabe o que está acontecendo hoje? Sumiu essas pregações, sumiu. Pode prestar atenção, é só, receba. Deus está revelando um carro, Deus está revelando uma casa, Deus está revelando isso. Irmão, coisa séria. Quando Deus revela, Ele age, Ele opera. Mas o povo só está procurando isso. Não é pecado profetizar, não é pecado ter revelação. Não, sempre que Deus me usa também. Mas o povo botou a base nisso. E a maior revelação é o quê? É a palavra. Glória a Deus. Quando Deus usa alguém para alguém, é para exortar, edificar e consolar. Me diz se você já viu uma profecia assim: edifica, consola e exorta. Não. Só vê bênção. E o povo tudo por falta de conhecimento, esquecendo o que aprendeu com Cristo. Os nossos pais na fé, eu digo os antigos, eu digo para os antigos, eles pregavam sobre isso. E Deus sempre operou. É tão interessante que já está voltando. E ele disse uma coisa séria, e eu estou analisando. Lá em Lucas capítulo 18, já depois que ele fala da viúva que vai até o juiz, aí diz assim: porventura, se o filho vier, achará fé na terra? Aí o povo pensa que a fé é por causa de uma coisa. Não, é aquilo que você tem, Jesus, que você aprendeu no começo. Porque os nossos pais, eu sentei numa mesa de teologia, numa sala, e disseram que os antigos na fé eram analfabetos, não conheciam a Bíblia, e eles estavam errados. Mas como é que o povo era analfabeto, não conhecia a Bíblia, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava, Deus fazia milagre? Aí hoje que temos teologia, temos isso, temos aquilo, e não acontece mais isso. Qual é o errado? É interessante. Porque há 20 anos atrás eu peguei paralítico levantando. Sério, eu vi, irmão. E Deus pode fazer hoje? Pode. Deus pode curar? Pode. Tem situações que Ele permite nós passarmos, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Glória a Deus. Não é por pecado, às vezes não é pecado, nem nada, porque Jó passou situações e não tinha pecado. É porque Deus quer trabalhar em nosso ser. Aleluia. Mas nós estamos esquecendo a palavra que vai nos levar para o céu. Olha o que diz aqui: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Quem quer dar lugar ao diabo? Ninguém, né? Mas às vezes a gente deixa, a gente dá. O diabo, tem gente que defende Satanás. Irmão, todo erro, tudo é o diabo. Tem gente que tem uns advogados de diabo, nem tudo é o diabo. É, irmão, eles tirando ali, o diabo é astuto. A Bíblia diz que ele é astuto. Ele faz a lei ali, ninguém percebe. Quando caiu, ele vai bem na boca antiga e fica só olhando. Aí pronto. Aí já é. Quem que pode nos livrar? Jesus. Por isso que a gente diz: Senhor, nos cobra com teu sangue. Antigamente os crentes eram assim, né? Senhor, me cobra com teu sangue. Senhor, tem miséria. Não, mano. Hoje ninguém vê mais nem isso, irmão. Tinha até testemunho de uma irmã do Rio de Janeiro que ia todo dia dormir.
Quando terminar a oração, ele diz assim: Senhor, me cobre com teu sangue. Entra 2 ladrões dentro da casa dela, vê a mulher toda acermentada e sai tudo correndo. Quem foi que matou a mulher? Foi tu que matou? Jesus cobriu ela com o sangue dela. Isso é verdade, procure na internet. Aí hoje ninguém fala mais nem disso. Nem cobre com teu sangue. Vigia, vaso. Quem que não pegou esse dedo? Vigia, vaso. Sai da carne. Como é que vai mandar sair da carne se está tudo na carne? É sério, irmão. Essas coisinhas é que está sumindo. Está desaparecendo. Como é que eu vou mandar o irmão vigiar para todo aquele? É isso que está dando lugar ao diabo. Quanto mais a gente sai das coisas de Deus, mais o diabo vai entrando. E a nossa luta, como diz lá em Efésios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quem é a tua luta? Diz assim: porque nós não temos que lutar contra o sangue e nem a carne. A minha luta não é contra a minha luta não é contra o pastor. Contra a pastora, contra a missionária, não. A minha luta é contra o diabo. E a gente está guerreando errado. E muitas vezes perdemos a guerra, porque guerreamos errado. Começa a guerrear contra Satanás. Que Deus vai nos abençoar.